Como ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, versículo 18, parte A, de Efésios capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho. A primeira coisa que devemos fazer para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, segundo Paulo nos orienta aqui, Efésios capítulo 5, é nós nos descontaminarmos. A igreja cheia do Espírito Santo descontaminando-se. Livrar-se e fugir do que nos intoxica, que apesar do prazer momentâneo, traz mais consequências. Paulo ele fala aqui, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Dissolução é a vida descontrolada. Você descontrola. Quando você e eu permitimos que as coisas nos intoxiquem, a nossa vida fica descontrolada. Quem se embriaga no vinho, sempre se embriaga no vinho, a pessoa vive descontrolada. A pessoa come erradamente, come um monte de porcaria, as taxas do metabolismo ficam descontroladas, o metabolismo está intoxicado. Quando você ouve muito das coisas do mundo, e você se permite ouvir, ou você procura ouvir, você acaba se intoxicando com aquilo. E a tua vida espiritual fica o quê? Ou a minha vida espiritual fica o quê? Descontrolada. Nós precisamos nos descontaminar, irmãos. Nós precisamos nos livrar daquilo que tem contaminado a nossa vida espiritual, irmãos. Nós precisamos reconhecer, buscar em Deus, se você precisa fazer isso, porque o que você se intoxica de errado, você já sabe. O que você assiste, o que você escuta, o que você joga, as conversas que você tem, as amizades que você tem, os lugares que você frequenta e que você sabe que não são da vontade de Deus e que te afastam de Deus, você sabe que está errado, não sabe? Não sabe que isso está te sujando? Irmãos, nós precisamos tomar posicionamento de servo de Deus, nos descontaminar. Eu me livro daquilo que me contamina e fujo daquilo que pode me contaminar. Uma coisa é o seguinte, esse microfone aqui, um exemplo, não está, mas está me dando choque elétrico. Eu vou me livrar dele porque ele está me dando choque elétrico. Me livrei dele. Mas depois de eu ter me livrado, preciso usar o microfone, né? Está dando choque, mas eu vou assim mesmo. É aquela hora que você fala assim, eu sei que assistir isso até que me contamina, mas naquelas cenas daquele filme, que eu sei que não são cenas que eu deveria assistir, eu vou deixar de lado. Eu sou forte, eu sou crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, eu posso assistir aquilo. E você aos pouquinhos vai se contaminando. As séries que você assiste, os filmes que você assiste, os desenhos animados que você assiste, os jogos que você brinca, os vídeos que você acompanha, os textos que você lê, as amizades que você dá ouvidos. Nós precisamos nos descontaminar. Segundo, ele continua aqui no versículo, mas enchei-vos do Espírito. Segunda atitude que a igreja precisa ter para ser cheia do Espírito Santo é a busca contínua. Paulo ele fala aqui, enchei-vos do Espírito. O que significa enchei-vos aqui? Enchei-vos, já falei que é do termo pleru, enchei, que significa ser completo, ser cheio, tornar pleno. Mas a conjugação verbal, no grego, traduzida aqui como enchei, Paulo está não só dando uma ordem, mas ele está dizendo algo que é contínuo. Não é algo que você fala, fui cheio do Espírito Santo, até Jesus voltar, eu estou cheio de Deus. Não. Ele fala que é contínuo. O verbo que Paulo usa aqui, escrevendo a carta, é em continuidade. Quando que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Quando que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Quando que a nossa igreja tem que ser cheia do Espírito Santo? Continuamente, irmãos. Então é uma busca contínua. O enchimento de ontem não serve para hoje. O enchimento de hoje não serve para amanhã. A nossa busca ela precisa ser contínua. Terceiro, edificando-se mutuamente. Por quê? Versículo 19, parte A. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais.
É falando entre vós, edificando-se mutuamente, animando e sendo animado, estimulando e sendo estimulado, inspirando e sendo inspirado, motivando e sendo motivado uns aos outros, através do louvor do nosso irmão a Deus. É falando entre vós. Não tem quando você está aqui na igreja, e fala que na igreja não é um prédio, mas no coletivo dos irmãos, está aqui, na igreja, reunida, e de repente o irmão começa a glorificar a Deus de uma forma assim muito efusiva, muito, você vê que caramba, aquele irmão, a impressão que você tem, e você sente isso no teu espírito, aquele irmão está cheio de Deus, e o glória a Deus do teu irmão te motiva, é como se riscasse o fósforo, um dá glória a Deus aqui, aí o outro, caramba, parece que vem, te incendeia, irmãos. Aí você começa a dar glória ali, o outro, o aleluia, e a palma, e o canto, e a alegria, e jubila, e no coletivo de nós juntos, louvando ao Senhor, nós todos somos cheios de Deus, irmãos. Você está entendendo? É isso que Paulo está falando aqui. Ah, eu vou louvar a Deus da minha live em casa. Irmãos, é outra coisa, é outra pegada, não tem como, é junto, é no fogo. Não tem quando a gente está por exemplo, na oração pela família, o irmão está orando, a mesma coisa, o irmão está orando, e aí daqui a pouco você começa a ouvir a voz do teu irmão, orando de forma fervorosa, dá um negócio aqui dentro, você, te incendeia, irmãos, aí você começa, sabe, te dá um gás, que você sabe que vem do Espírito Santo. Por quê? Porque um vai tocando faísca no outro, irmão, um vai incendiando o outro. É isso aqui que acontece, irmão. É isso que Paulo está falando. Se encha do Espírito Santo através do louvor de vocês, mutuamente, edificando-se mutuamente. É no corpo, sozinho, sem congregar, não tem como, irmãos. Mas estando na presença dos irmãos, seja aqui, seja no encontro no lar, seja na reunião que for, mas juntos, congregados, reunidos, nós nos enchemos do Espírito Santo, nos edificando mutuamente. É assim que acontece, é assim que Paulo está ensinando aqui. E algo interessante que Paulo fala aqui, um cardápio interessante para um momento litúrgico de louvor. Ele fala para nós falarmos entre nós com salmos, e salmos aqui é referência exatamente ao livro de Salmos, são poemas em forma de canção. Hinos, ele fala também, hinos são antigas composições cristãs, que os irmãos escreveram, né, poemas de inspiração, mas só que de uma inspiração humana. Você começa, não tem aquele louvor que os hinos da harpa, por exemplo, do cantor cristão, e de outros hinários, que quando você medita naquela letra, quando você canta junto com os irmãos aquela letra, sabe, aquela coisa linda, maravilhosa, que te enche da presença de Deus, você meditando naquele texto, são os hinos, né? Por exemplo, existe um consenso entre os estudiosos, entre a maioria deles, não todos, que algumas partes de textos na palavra de Deus, nas epístolas, são canções. Por exemplo, nós louvamos aqui que o Senhor é exaltado, e a canção fala, na verdade, de Filipenses capítulo 2, e parte da canção é especificamente trechos de Filipenses no capítulo 2. Existe um consenso de que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, se eu não estiver enganado, é uma música, é um hino que a igreja escreveu, cheia do Espírito Santo, e que eles usavam na liturgia nos cultos dele. Eles louvavam aquele hino, Filipenses 2, do 5 ao 11. E aí Paulo estava escrevendo para a igreja já sabia. Eu imagino Paulo cantando, escrevendo Filipenses 2, 5, cantando, louvando ao Senhor. Por quê? Porque era o louvor da congregação. Um outro texto, por exemplo, Colossenses, é que não dá tempo de examinar todas essas, tá, irmãos? Mas, por exemplo, Colossenses no capítulo 1, dos versículos 12 a 18, nós lemos, inclusive, quando fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o Senhor de toda a criação. É um louvor ao Senhor também. Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, falando da graça ensinadora de Cristo, é um louvor ao Senhor também que a igreja cantava.
1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 a 22, também um louvor ao Senhor. Hinos ao Senhor. E a Bíblia fala aqui, Paulo ele fala aqui, e cânticos espirituais, salmos, hinos e cânticos espirituais. Os cânticos espirituais são poemas rítmicos improvisados na linguagem de alguém ou até em línguas. Então não tem como na hora do louvor ver um negócio em você que você sabe que é o Espírito Santo e você começa a cantar palavras ao Senhor que não são as palavras daqui, que estão aqui, mas aquilo começa a fluir de você, de mim. E você começa a declarar palavras cantadas ao Senhor, são os cânticos espirituais. Às vezes, há aqueles que até em línguas. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos. Então, nós precisamos, como igreja, nos edificarmos mutuamente. E encerrando, antepenúltimo atitude, versículo de número 5 ainda, versículo de número 19, do capítulo 5, na parte B. Cantando e salmodiando ao Senhor, onde? No vosso coração. O louvor ao Senhor não é de qualquer forma. Nós precisamos oferecer ao Senhor o perfeito louvor. Lembra do perfeito louvor? Onde está o nosso perfeito louvor? O nosso louvor precisa ser um perfeito louvor. Paulo ele declara aqui, cantando e salmodiando ao Senhor nos lábios. Não, irmãos, é no coração. Se não parte daqui, eu compreendendo a mensagem do Evangelho, não tem como. Então não pode ser algo apenas de lábios, mas precisa sair de dentro de nós com entendimento, numa entrega. Isso é hipocrisia, tem que ser em sinceridade. Quinto, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma que eu preciso me encher do Espírito Santo aqui na congregação? Tendo a motivação correta. Ele fala que, Paulo escreve que é para nós darmos graças a Deus. Por tudo, em Cristo. Por tudo, dando graças. Ou seja, é uma gratidão a Deus em Cristo, gerada através do que Cristo fez por nós. Por isso que está escrito aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que Jesus já fez por nós. Não é petição, não é pedir, eu vou para a igreja para ver se eu recebo alguma bênção, eu vou pedir de Deus, e pede. Não, irmãos, não é assim que se enche do Espírito Santo, não, igreja. Se encher do Espírito Santo é com gratidão. Não é com petição, é com gratidão. É de você para Deus, por aquilo que Ele já fez. Não é para que você seja abençoado. Entendeu a diferença? E também não é em murmuração. Eu vou chegar ali, eu vou abrir meu coração, rasgar meu coração diante de Deus e vou contar todas as minhas lamúrias, todas as minhas lamentações. Eu vou chorar todas as pitangas, usando a expressão aqui antiga, né? Vou chorar todas as minhas lamentações diante de Deus, reclamando da minha vida. Não, irmãos, é dando graças. Por quê? Por uma coisa? Não, é por tudo, inclusive pela doença, inclusive pelo desemprego, inclusive pela perseguição, inclusive pelo teu sofrimento, inclusive pelas suas incompreensões. É por tudo. Lembra da pregação do pastor Robson sobre a gratidão? É isso aqui. Sexto e último, submetendo-se aos irmãos. Aí, até aqui para todo mundo estava, para muitos, creio, né? Maravilha, claro. Louvor, um edifica o outro. Claro que eu vou louvar o Senhor. Claro que eu tenho que abandonar o pecado. Eles sempre falam para que eu tenho que abandonar o pecado. Toda pregação fala isso, mas eu acredito que isso é verdade. Eu preciso realmente abandonar o pecado. Até isso você vai até engole, né? Engole, desce, né? Você, realmente, eu preciso dar graças a Deus, eu não posso ficar murmurando, eu preciso ter o meu louvor ser do coração, sincero, até aí vai. Mas quando fala, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Igreja, como é que nós somos cheios do Espírito Santo?
nos submetendo uns aos outros, irmãos. Ah, mas aquele irmão, aquela irmã, de jeito nenhum. Se converte, irmão. Se você se converter, aí você vai se submeter. Se eu me converter, aí eu vou me submeter. Por quê? Porque Paulo ele declara aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. Por quê? Porque se você não se sujeitar ao teu irmão, é no temor de Deus. Para quando você se sujeitar ao seu irmão, é no temor. Irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma de me sujeitar a qualquer nenhum de vocês. Nenhuma. No ministério de louvor, os irmãos que são responsáveis pelo louvor estão aqui ministrando, o ministro do dia, os músicos, tem o responsável pelo ministério. No infantil, tem as irmãs responsáveis pelo ministério infantil. Uma delas, inclusive, é minha esposa, e eu me submeto a ela naquilo que eu preciso me submeter. Não é antibíblico, não é vergonha naquilo que é bíblico. E as irmãs que estão dando aula, eu preciso me sujeitar, me submeter a elas. Os irmãos que estão cuidando da projeção, do som, eu não chego ali metendo a mão, eu preciso me sujeitar, me submeter. Os irmãos que cuidam de qualquer coisa, qualquer ministério, eu não chego, eu vou sair daqui, vou fazer, não sei o que, assim. Não, eu me sujeito. Àqueles que não fazem ainda nada, ainda não estão envolvidos ministerialmente, eu me sujeito em amor. Por quê? Porque eu sei desse segredo espiritual, irmãos. Eu preciso me sujeitar a você, senão eu vou ficar vazio de Deus, senão eu vou estar pecando, uma série de coisas. Você precisa se sujeitar ao seu irmão. Eu preciso me sujeitar ao irmão. Nós precisamos considerar o outro superior a nós. Nós não podemos nos considerar além daquilo que nós somos. Por quê? Porque ainda que nós façamos tudo, nosso pastor falou aqui mais cedo, tudo que deveremos fazer, o que nós somos, irmãos? Servos inúteis. Como é que eu vou achar que eu sou melhor do que alguém, irmãos? Se eu sou inútil, se eu fizer o que eu tenho que fazer. Então eu preciso me sujeitar aos irmãos. Eu preciso me sujeitar a você. Se algum dia você vê que eu estou sendo orgulhoso, que eu estou sendo isso, vaidoso, irmão, me exorta, pelo amor de Deus, me exorta. Você tem autoridade bíblica para fazer isso, mas faz do jeito bíblico, em amor. Se não foi algo coletivo, fala no secreto, né? Se eu não der ouvidos, chama mais um. Se eu não der ouvidos assim, fala com a igreja toda. E se mesmo assim eu insistir, me considera como um ímpio. É o padrão bíblico. Mas vocês precisam entender, eu preciso entender que nós podemos deixar de sermos cheios, transbordados da presença de Deus, se nós não nos sujeitarmos uns aos outros, igrejas. Amém? Amém, queridos? E se você reparar bem, todos esses tópicos aqui, de como Paulo nos orienta, nós nos enchermos nos orienta não, manda nos enchermos do Espírito Santo, ele diz, ele fala sobre descontaminar-se. Você ouve pregações aqui sobre abandonar o pecado e parar de se contaminar? Sim ou não, igreja? Sim. Nós vimos depois que é algo contínuo, né? O termo grego aqui do enchei-vos é contínuo, implica continuidade. Você ouve pregações aqui, eu ouço que nós precisamos, e ensinamentos, que nós precisamos buscar a Deus continuamente, sim ou não, igreja? Sim. Nós ouvimos aqui, irmãos, que durante congregados nós precisamos nos edificar mutuamente e somos incentivados, inclusive, a participarmos dos encontros nos lares para isso, e que aqui nós somos incentivados a louvarmos ao Senhor e não ficarmos mudos. Nós ouvimos ensinamentos e pregações sobre isso, sim ou não, igreja? Sim. Nós ouvimos aqui que nós devemos cantar e salmodiar ao Senhor no nosso coração, sem hipocrisia. Nós ouvimos pregações e ensinamentos assim, sim ou não, igreja? Sim. Nós ouvimos, igreja, que devemos sempre dar graças a Deus, ao nosso Pai, em Cristo, devemos ter sempre gratidão e não petição, nem murmuração. Sim ou não, igreja? Sim. E nós ouvimos aqui, igrejas, que nós precisamos crescer em amor, nos sujeitando uns aos outros,
que nós devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos, que nós fazemos parte de um corpo? Sim ou não, igreja? Então você já sabe como se encher do Espírito Santo, igreja. O Espírito Santo está te falando isso e me falando, há tempos. O que nós precisamos fazer? Colocar em prática, irmãos. Colocar em prática. Colocar em prática. Viver a palavra de Deus. Se nós fôssemos ler o restante do texto, e eu até comentei sobre ele, Paulo ele amplia, porque ele fala do relacionamento familiar, da mulher se sujeitar ao marido, do marido amar a esposa, fala dos filhos, fala dos pais, fala dos trabalhadores, fala dos empregadores, dos chefes. Paulo amplia a coisa, né? Não adianta eu ser cheio do Espírito Santo na congregação, mas a minha casa está destruída por minha culpa. Não adianta aqui você ser cheio do Espírito Santo. Deixa Pietrinho está dando glória a Deus, né? Nós precisamos entender que não adianta sermos cheios do Espírito Santo aqui, mas o nosso lar está fora de ordem por culpa nossa. Paulo, na sequência de que ele manda sentir do Espírito Santo, ele traz uma orientação para a família. Por isso que é tão importante o ministério de família, de casais aqui na nossa igreja, por exemplo. O trabalho que os nossos irmãos Renato e Andréia fazem aqui com o ministério de casais é fundamental, é importante. E tem orado para que surja o curso para pais e filhos, não é isso? Vocês falaram ano passado, esse ano, né? Desejam isso. É importante, porque não adianta. Se eu não cuidar da minha esposa como marido, ela não cuidar de mim como esposa, nós não cuidarmos da nossa filha como pais, e a nossa filha não agir conosco como deve agir como filha, não adianta nada, irmãos, cai todo por terra com a família desestruturada. Não, família é bíblica, é cristã. Na igreja estou ali fervoroso, mas no meu relacionamento do meu trabalho está tudo fora de ordem. Eu não faço trabalho, eu faço de qualquer jeito, eu não respeito o outro não me respeita, aquela bagunça. Para quem trabalha, qual é o trabalho? É o trabalho. Quem tem emprego. Quem é profissional liberal, qual é o seu trabalho? É o seu trabalho como profissional liberal. Quem é estudante, aluno, qual é o seu trabalho? É estudar. Então isso se amplia também para quem estuda e ainda não trabalha. Mas nós precisamos, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja cheia do poder de Deus, da plenitude do Senhor. Amém? Vamos orar.